Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando no dia de hoje a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Com essa solenidade, nós estamos cada vez mais próximos de encerrarmos mais um ano litúrgico. Eu recordava algumas semanas atrás que o ano litúrgico na igreja, ele não começa e não termina como o ano civil. Então, no ano litúrgico da igreja, no calendário litúrgico, um novo ano, ele não é iniciado no dia 1º de janeiro, ele é iniciado no primeiro domingo do Advento. Então, no próximo domingo, nós já celebraremos o primeiro domingo do Advento, e então já estaremos iniciando mais um ano litúrgico. Hoje celebramos Cristo Rei, teremos mais essa semana, mais alguns dias do tempo comum, e depois iniciamos um novo ano litúrgico. A solenidade de Cristo Rei é como que a coroação de todo o ano litúrgico, na liturgia dominical. Então, caminhamos nesse ano litúrgico B pelo Evangelho de São Marcos e hoje, celebrando Cristo Rei, estamos fechando a liturgia dominical de mais um ano litúrgico. Essa solenidade de Cristo Rei, eu penso que é sempre bom quando nós celebramos essas ocasiões que foram sendo instituídas no calendário litúrgico da Igreja ao longo dos séculos. Eu penso que é importante nós entendermos um pouco do contexto que foi inserido a determinada celebração. A solenidade de Cristo Rei, ela foi instituída pelo Papa Pio XI no ano de 1925, a princípio na categoria de festa, depois que foi elevada à categoria de solenidade. Ela foi instituída pelo Papa Pio XI em 1925 por meio de uma carta que o Papa escreveu, por meio de uma encíclica. Essa encíclica é chamada Quas Primas, é uma expressão latina que significa das coisas primeiras. E por que o Papa Pio XI, em 1925, escreveu essa carta e instituiu essa celebração no calendário da Igreja? Se nós pensarmos, se nós lembrarmos, historicamente, 1925 foi pouco depois da Primeira Guerra Mundial, o comunismo estava se espalhando pelo mundo. Na Europa estavam surgindo aqueles regimes nacionalistas, que colocavam a figura de um líder político como um soberano, como supremo. Então, Papa Pio XI, observando esse contexto, depois de uma grande guerra, tudo o que estava acontecendo na Europa, o avanço do comunismo, ele escreveu essa carta, lembrando a humanidade, nos recordando que o rei soberano, o rei supremo, é Cristo. Não é um líder político, não é o Estado. Uma das maiores armadilhas do comunismo é isso. Qual que é o Deus que o comunismo fala? É o Estado. Por isso que o comunismo, que tem avançado pelo mundo, ele prega isso. Tudo submeter ao Estado. Submeta a sua família, submeta os seus bens, submeta toda a sua vida, submeta o seu pensamento, tudo submeter ao Estado, porque para o comunismo, o Estado é o Deus deles. Nos regimes totalitários, nacionalistas, é a figura de um líder político. É o líder que será o salvador da pátria, que com as suas propostas irá salvar a humanidade. Então, o Papa Pio XI, ele foi muito enfático, ele lembrou, Cristo é o Rei do Universo. É um reino que está para além dessa vida? Sim, mas é um reino que já se manifesta nesse mundo. E essa verdade que o Papa Pio XI escreveu na encíclica Quas Primas, nós vemos essa verdade no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, que é tirado de São João, pelo fato de ser uma solenidade, o Evangelho de hoje é aquele famoso diálogo de Jesus com Pilatos. Quando ele estava sofrendo a paixão, quando ele estava caminhando para o Calvário, ele foi colocado diante de Pilatos, que era um governador romano, e aquele famoso diálogo que hoje nós pegamos um trecho no Evangelho. Jesus sofria principalmente duas acusações na sua paixão. Uma acusação religiosa e uma acusação política. Uma acusação religiosa por parte das autoridades judaicas, porque Jesus dizia que ele era o Messias, ele era o Filho de Deus, ele era a concretização de tudo aquilo que estava no Antigo Testamento. E as autoridades judaicas não acreditavam nisso. Então era uma acusação religiosa. Mas Jesus também sofria uma acusação política. E para Pilatos,
mais importava o aspecto político do que o aspecto religioso. Tanto que Pilatos, ele não pergunta para Jesus se ele era o Messias. Ele pergunta, tu és rei? Porque o que vinha na mentalidade de Pilatos? O rei do Império Romano, o imperador, era Tibério César. Então era como se ele dissesse para Jesus, olha, então você é rei? Você está se colocando no lugar de Tibério César? Você está se colocando como o imperador romano que governa também os judeus? Mas Jesus diz, não, eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. E por que o reino de Jesus, em plenitude, não é desse mundo? É um reino que se manifesta aqui. Jesus deve reinar já nesse mundo. Jesus deve já reinar na sociedade. Mas é um reino que está além da história, em plenitude. É um reino celeste, é um reino universal, é um reino eterno. Tudo que é desse mundo passa. Todo reinado nesse mundo, ele é limitado. Então o reino de Cristo, ele começa aqui, ele deve acontecer aqui, mas em plenitude, ele se dará na eternidade. E Jesus termina o evangelho dizendo que ele veio dar testemunho da verdade. E aqueles que o acolhem, acolhem essa verdade. E é tão verdade isso que se nós olhamos para o mundo de hoje, se nós olhamos para a sociedade de hoje, para a bagunça que nós vivemos, por que nós vivemos essa bagunça? Por que nos são colocadas tantas mentiras? Por que nos são colocadas tantas falsas propostas? Porque perdemos, como sociedade, a referência que é Cristo. Perdemos a referência de verdade com V maiúsculo, que é Jesus Cristo. Quando perdemos a referência de Cristo, nós perdemos a noção daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é a verdade da igreja, a verdade do cristianismo, daquilo que é a verdade das coisas. Por isso que o relativismo vai se espalhando. Um grande escritor do século XX, Chesterton, ele falava assim, no século XX, ele falava assim, que chegaria o tempo em que nós precisaríamos provar que a grama é verde. Esse tempo já chegou. O que é o relativismo? Cada um constrói a sua verdade. Então, o que é verdade para mim, pode não ser verdade para você, pode não ser verdade para o outro, até a verdade das coisas. Vou dar um exemplo muito básico. A toalha do altar, que cor que ela é? Ela é branca. Mas no relativismo, alguém pode dizer assim, não, mas para mim ela é amarela. Ah, mas para o outro ela é roxa, porque eu estou enxergando isso, eu estou construindo isso. Ah, para o outro é vermelho. Ah, para o outro é lilás. Ah, para o outro é verde, limão. Então, o relativismo é isso. Quando uma sociedade, quando uma nação, quando nós perdemos a referência da verdade que é Cristo e da verdade das coisas, nós vamos construindo mentiras. Nós vamos construindo, entre aspas, as nossas verdades. Aquilo que nós pensamos que é certo e aquilo que nós pensamos que é errado. E mesmo na nossa vida, a verdade que Cristo nos propõe é uma verdade que muitas vezes nos desconcerta? Sim. É uma verdade que quebra o nosso orgulho? Sim. É uma verdade que nos chama à conversão? Sim. É uma verdade que quebra o nosso egoísmo, que pede de nós a renúncia? Sim. Mas é uma verdade que liberta. Se nós queremos na nossa vida sermos libertados, encontrarmos a verdade, mesmo que ela nos custe, mesmo que ela quebre o nosso orgulho, nós precisamos ter a referência de Cristo. Precisamos entender que Ele é a verdade com V maiúsculo. Precisamos entender que Ele é o Rei do Universo. E o Papa Pio XI, ele escreveu a encíclica em 1925 e instituiu a festa litúrgica de Cristo Rei. E depois, muitos católicos faziam uma saudação. Era comum na época. Até hoje nós podemos fazer. Mas eles faziam a seguinte saudação: Viva Cristo Rei! Muitos católicos se cumprimentavam e diziam isso. E teve uma nação no século XX, pouco depois da publicação da carta, que proclamou a soberania de Cristo Rei diante de um governo comunista e um governo ateu. Foi lá no México. Eu não sei se vocês sabem desse fato, mas em 1929 e 1930, explodiu uma revolução dentro do México. O governo mexicano, que era comunista, ateu, começou a perseguir os católicos. Então eles começaram a invadir as igrejas, começaram a roubar as igrejas, começaram a capturar os católicos, começavam a torturá-los,
pediam que eles renegassem a fé. E lá no México, diante dessa situação, alguns católicos se reuniram no exército católico. Naquele momento foi uma necessidade. Para defender a sua fé, eles pegaram em armas e eles lutaram contra o governo mexicano. E dentro desse fato, surgiu inclusive um adolescente de 14 anos, que há pouco tempo foi proclamado santo, foi canonizado pelo Papa Francisco. São José Sánchez del Rio. Não sei se vocês já ouviram a história dele, é muito bonita. E esse fato no México é retratado muito bem em um filme. Sugiro que assistam, aqueles que quiserem. O filme se chama Cristiada, ou Guerra Cristeira. No YouTube tem, se você pesquisar lá, filme Cristiada, você encontra esse filme que retrata muito bem esse fato. Então explodiu a revolução, o governo mexicano perseguiu os católicos, foi organizado um exército católico, e esse adolescente, José Sánchez, ele tinha 14 anos, ele não podia, pela sua idade, se colocar junto com o exército. Então ele ajudava conforme ele podia. Ele ajudava nos curativos, aqueles soldados que eram feridos, ele levava mantimentos, ele entregava correspondências entre os soldados e as famílias, e ele foi capturado pelo governo mexicano. E os soldados queriam, porque queriam, que José renunciasse à sua fé. E ele não renunciava. Eles começaram com uma tortura psicológica. Ele não renunciava. Começaram com uma tortura física. Ele não renunciava. Um adolescente de 14 anos. E ele teve uma oportunidade de trocar uma correspondência com a sua mãe. Ele havia recebido a fé dos seus pais, ele havia recebido a fé católica, cristã, e nessa correspondência que ele trocou com a sua mãe, nessa carta, e os soldados permitiram, porque pensaram que ele ia renunciar à sua fé, ele escreveu uma carta para sua mãe, e na resposta da sua mãe, que era uma mulher de muita fé, no momento da carta ela disse assim, que ela amava o seu filho, ela o amava porque era seu filho, mas que ela preferia que o seu filho fosse mártir, que ele derramasse o sangue pela igreja e por Cristo, do que ele fosse um apóstata, que ele abandonasse a fé. É como se ela dissesse assim, filho, eu te amo, mas eu prefiro que você dê o seu testemunho de católico, derramando o sangue, do que renegando a sua fé. E os soldados continuaram torturando o menino, e ele não renunciava à sua fé. Até que no momento, eles fizeram a seguinte crueldade com José. Eles cortaram a pele da sola do pé de José, então tiraram toda a pele da sola, fizeram com que ele caminhasse no sal grosso até o cemitério da cidade, colocaram José de joelhos e disseram a ele, se você gritar, morra Cristo Rei, nós te libertaremos. Ele deu um suspiro, já havia sido espancado, torturado, já havia caminhado no sal grosso. Ele deu um suspiro e disse, viva Cristo Rei. O soldado sacou o revólver e deu um tiro que martirizou José Sánchez del Rio. Um fato histórico, concreto, de uma nação católica que proclamou a soberania de Cristo Rei diante de um governo ateu e de um governo comunista. Queridos irmãos e irmãs, ainda hoje no século XXI, nós precisamos proclamar que Cristo é Rei. Quando nós olhamos para o mundo de hoje, para o século XXI, toda essa bagunça que nós vemos, tantas pessoas que se colocam como soberanos últimos, que pensam que o mundo e que a história terminarão neles, nós precisamos dizer que o verdadeiro Rei, o verdadeiro soberano é Jesus Cristo. Ele deve reinar. O reinado dele deve começar nessa vida, deve começar nesse mundo e alcançar a sua plenitude na eternidade. E na nossa vida, também o reinado de Cristo deve começar. Se ele já começou, ele deve continuar. Um reinado que nos levará à verdade. Uma verdade que nos incomoda, uma verdade que quebra o nosso orgulho, uma verdade que rebaixa o nosso egoísmo, mas uma verdade que nos liberta. Continuemos proclamando mais uma vez, viva Cristo Rei. E nessa Eucaristia, vamos agradecer a Deus por essa palavra que nos ilumina, pela Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo que estarão sobre o nosso altar e que manifesta o reinado de Cristo no mundo e na história.